Bem, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a ferramenta App Invento. Aqui eu já estou com ela aberta, no meu navegador. Na última aula a gente viu como é que a gente acessava essa página aqui. Então, se não lembrar, é só dar uma olhadinha no vídeo anterior a essa aula. E nela aqui eu quero apresentar as principais funcionalidades do App Invento, que a gente cria um projeto, como é que a gente configura a nossa interface gráfica, do nosso aplicativo, e como é que a gente testa no aplicativo mesmo, como é que a gente testa o aplicativo mesmo no celular, certo? E conhecer algumas nomenclaturas que a gente vai utilizar aqui no App Invento e algumas opçõezinhas também que durante o curso a gente vai precisar, tá certo? Então estou aqui na tela principal dele. Por enquanto, a gente não vai se atentar a todas essas opções aqui, que está no meu mouse, Só algumas delas, para não ser tanta coisa. A primeira que a gente vai meio que se atentar aqui, a criar um novo projeto, criar um novo aplicativo, até dar um zoom aqui mais ou menos, Então a gente vai usar mais ou menos essa opção aqui, sempre quando for criar uma aula nova, um projeto, um exercício novo. E pelo menos essas duas primeiras aqui, que seria o de projetos e de conectar, que a gente também vai dar tanto para vocês enviarem para mim, os trabalhos, os exercícios. A gente vai usar essas coisinhas aqui, essas opções, mas eu vou fazer aulas também só para explicar isso aqui. E como é que a gente testa, no celular, que é a parte de conexão e de conectar, tá certo? Então, pelo menos por enquanto, a gente vai se atentar a essas opções aqui do App Invento. Vou aqui criar um novo projeto. O nome vocês podem colocar o nome que vocês desejarem, mas aqui eu vou colocar aula remota. Quando a gente clica, e cria, ele vai já criar o nosso projetozinho e já vai para essa tela aqui, que é justamente para a gente começar a fazer. O que é que eu quero atentar aqui, Algumas telas que a gente vai precisar entender para usar durante todo o curso, A primeira aqui, vamos atentar para esse lado esquerdo aqui meu, certo? Onde está meu mouse. Eu vou até dar um zoom aqui. Nessa abazinha aqui, que ele chama geralmente de paleta, é onde vão estar o que a gente chama de componentes para o nosso aplicativo, certo? Tanto componentes visuais, seriam de interface de usuário, como também alguns que não são tão visuais, mas que vão estar presentes no nosso aplicativo, como por exemplo, interação com mídia do teu celular, a parte de áudio, de gravação, de câmera, armazenamento. Aqui outro exemplo, parte de sensores, alguma coisinha de animação e desenho que a gente vai utilizar para fazer jogos, certo? Então, nesse lado, nessa paleta, que o app chama, são os nossos componentes. Guarda esse nome, componentes, certo? Tanto visuais, como seriam esses aqui de interface do usuário, que ele lista, que aí tem os elementos ou os componentes de interface que a gente vai trabalhar no nosso aplicativo, que seria botão, caixa de seleção, imagem, legenda, que seriam textos, que a gente coloca no nosso aplicativo, caixa de texto, caixa de senha, enfim, a gente vai dar uma percorrida em cada elemento desse, em cada componente desse, que para utilizar é bem simples, é só a gente vir aqui e colocar no nosso aplicativo, nessa telazinha de visualizador, que é justamente aqui que a gente vai mais ou menos configurar a nossa interface, tá certo? Mas ainda aqui nessa tela da paleta, só descendo um pouquinho mais, a gente tem, além dessa opção de interface do usuário, que seriam esses componentezinhos visuais, a gente também tem outros elementos, como esse aqui de organização, que é justamente para definir como é que vai ser a aparência ou layout do nosso aplicativo, se vai ser tudo horizontal, tudo em vertical, se vai ser os ícones assim, um embaixo do outro, ou um do lado do outro, ou em organização em tabela. A parte de mídia, seria a parte lá para interação com câmera, interação com a parte de áudio do teu celular, como fosse a caixa de som dele, A gravação, esses dois recursos bem bacanas que a gente vai utilizar também em vários apps, de reconhecimento de voz, ou de você escrever um texto e o teu celular falar esse texto. A gente vai utilizar esses componentes de mídia. Alguns outros interessantes, como esses aqui também utilizados para fazer animação, quando a gente for fazer tem alguns projetos desse curso que seriam jogos, por exemplo. Então a gente vai usar esse Sprite Image, alguns componentes de Canvas como esses dois aqui. Trabalhar um pouquinho com Maps, de localização aí para a gente fazer
alguma coisinha, tem um projeto assim bacana também, que utiliza geolocalização para a gente utilizar no nosso aplicativo. Alguns sensores, né? Nem todos os celulares possuem todos esses sensores aqui do app, mas a grande maioria dos celulares tem, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com sensores também. Parte de social, ou seja, tem alguns aplicativos que tendem, né, a interagir com a sua agenda telefônica ou com alguns números de contato ali guardados. A gente também tem componentes aqui para essa interação, né, que o app organizou como social. Parte de armazenamento, quando a gente for ver banco de dados e assim por diante, certo? Então nessa abazinha aqui, né, ou nesse conjunto aqui de componentes, ou nessa paleta, são que a gente vai utilizar ou colocar no nosso aplicativo, tá certo? Pronto, essa é a primeira tela que a gente tem que ter em mente aqui do nosso app Inventa, essa parte da paleta. O visualizador já é bem intuitivo, né, onde a gente vai visualmente verificar como é que está a nossa aplicação, né, de acordo com o que a gente estiver colocando aqui no nosso aplicativo, né, os componentes visuais. Aqui eu coloquei alguns só para a gente ir testando, é só clicar e arrastar, né? Eu posso colocar quantos eu queira, mais ou menos, de acordo com o tamanho, né, da minha tela, mais ou menos, certo? Pronto, aqui é a nossa tela de visualizador. Aqui, ó, outra telazinha importante para a gente ter em mente é essa aqui de componentes. Aqui é justamente tudo que a gente colocar no nosso aplicativo vai ficar aqui organizado nessa hierarquia, né? Percebam que todos estão dentro de um componente chamado Screen, que é justamente toda essa tela aqui do nosso aplicativo, e aqui dentro está cada componentezinho que eu coloquei, né? Aqui eu coloquei um texto, né, que seria o que a gente chama de legenda, um botão aqui, um componente de imagem. Não tem nenhuma imagem ainda setada, né, configurada para esse componente, mas a gente vai colocar mais adiante. Aqui caixa de texto, esse aqui de seleção que eu coloquei, ou seja, tudo que a gente colocar aqui no nosso aplicativo fica aqui nessa abazinha componentes. E daqui a gente pode tanto excluir, se eu clicar em cima dele, né, e apagar, ele é excluído. Que eu cliquei, tanto posso clicar aqui em cima, né, dos componentes, ou então na tela mesmo, né, clicando aqui como eu estou fazendo, certo, e apagá-lo, né, ele pergunta se quer apagar e tal. E posso também daqui, ó, da hierarquia, renomeá-lo. Posso clicar aqui também, né? Por exemplo, se eu quisesse clicar esse botão, para mim na minha aplicação ele tem algum sentido, né? Então, por exemplo, é um botão que vai fazer algum cadastro, por exemplo. Então vem aqui, ó, e renomeio ele com o nome cadastro, que vai fazer bem mais sentido, ser interessante renomear, né, quando a gente estiver fazendo aplicativos maiores, que vão ter vários componentes aqui, ó, listados, e quando a gente for programá-los, né, na parte de código, aí a gente vai precisar, pelo menos vai ficar mais fácil a gente achar esses componentes pelo nome, certo? Então aqui eu posso clicar e apagá-los à medida que eu quiser. Vou deixar esses dois por enquanto aqui. Pronto, ó. Então percebam, né? A gente tem essa aqui das paletas, componentes, né? O visualizador, parte visual aí do nosso app, os componentes em si organizados, né, nessa hierarquia, e os que estão presentes na nossa aplicação, ou seja, tudo que eu coloco no meu app no visualizador vai aparecer aqui na minha hierarquia de componentes. E por último, ó, a gente tem essa telinha aqui também que é importante, que é a de propriedades, ó. Todo componente, quando a gente clica em cima dele, a tela também é um componente, essa screen representa toda essa área branca aqui do nosso aplicativo. Ela também é um componente e tem propriedades. Essas propriedades são justamente características, né, de cada componente que causam determinado efeito, seja visual ou não, no nosso aplicativo, né? Por exemplo, aqui na screen, se eu clicasse nela, ela tem vários, né, componentes, como por exemplo o nome da minha, ou o título da minha screen, né? Percebam que aqui em cima tem tipo uma barrazinha de notificação dessa aplicação com o nome Screen 1, né? Que é o nome mais ou menos do componente. Aqui eu posso vir e colocar, sei lá, primeiro app. Quando eu clico, né, ele meio que muda aqui o nome da minha aplicação. Ou seja, são características, né, ou especificações daquele componente que eu posso estar especificando, né, para ele aparecer no visual, certo? Do meu aplicativo. Posso mudar aqui também, por exemplo, a cor de fundo. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, um verde aqui para ser mais ou menos a
cor do IF, né? Assim como os outros, né? Ó, eu mudei um pouco a screen. Também, se eu selecionasse legenda, tem vários aplicativos. Aqui a ideia não é a gente ver, explicar cada propriedade dessa. A gente vai ver à medida que a gente estiver fazendo os nossos exemplos e exercícios. A gente vai ver utilizar, né, cada propriedadezinha dessa. Algumas nem tanto, mas outras a gente vai usar bastante. Aqui, por exemplo, né, quando eu selecionei a legenda, ele também tem tipo um texto, ó, da legenda, que eu posso vir aqui, ó, e mudar esse texto que está lá aparecendo. Aqui tem texto para a legenda 1, né, que eu posso mudar também. Eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, aula remota. E aí clica, ó, ele atualiza lá, ó, a aula remota, né. Posso mudar a fonte desse texto, por exemplo. Botar aqui, por exemplo, 50. Acho que vai ficar... Não, ficou até mais ou menos. E... Deixa eu ver aqui... por enquanto só essas propriedades para a gente ir testando, né? Aqui eu vou clicar no botão, né? Ó, que eu chamei de cadastrar. A gente também pode selecionar, ó, a cor de fundo, por exemplo, né? Se eu colocar aqui branco, para ser a cor de fundo do botão, né? Aqui o tamanho da fonte, posso colocar 20. Ver se fica alguma coisinha maior. E aqui o nome do botão também eu posso meio que colocar, vamos estudar, alguma coisa assim, né? Ou seja, né, aula remota, vamos estudar, certo? Aqui eu mexi, né, mudou, mas eu posso também na interface, ó, mudar a ordem dos meus componentes, né, para eles aparecerem na interface como eu bem entender, certo? Aqui também é só para ainda enfatizar essa parte das propriedades, né? Aqui na tela, ela tem uma propriedadezinha chamada de alinhamento horizontal. Então, posso escolher o valor centro. Todos vão para o centro, por exemplo, né? Tudo que tiver dentro dessa tela, ou dessa screen, ou desse componente screen, vai ao meio, né? Certo? Tranquilo? Então, isso aqui é mais ou menos como é que a gente arruma o nosso aplicativo ainda, né? Só utilizando essa parte de interface de usuário, que é realmente só componentes gráficos. À medida que a gente for avançando nas aulas, a gente vai ver mais componentes desses aqui, de mídia, de armazenamento, sensor e tal. Por enquanto aqui eu vou atentar mais de interface para a gente ir pegando a ideia da ferramenta, tá certo? Pronto, para a gente fechar essa aula, uma vez mexido, né, aqui nos componentes visuais, entendido cada telazinha dessa aqui do app Invento, né, a paleta visualizador, componentes, a hierarquia, né, e as propriedades de cada componente, falta a gente testar, né, como é que a gente testa esse aplicativo, né, no nosso celular. Como a gente viu na aula passada, a gente vai precisar de um aplicativo. Até na aula passada eu mostrei como é que a gente baixava esse aplicativo, como é que está lá no celular, até mesmo como é que a gente fazia essa execução que eu vou fazer aqui agora. Só que essa aula era mais para dar nome aos bois, né? Ou seja, aqui a gente criou um projeto, eu expliquei cada telazinha dessa, o que não tinha sido feito na aula passada, né? E aí a gente deu, né, mais detalhes à ferramenta, né? Ou seja, o app Invento a gente está avançando um pouquinho mais nele agora, certo? Então, uma vez montada a nossa interface, entendido o que é essa parte aqui, né, da tela, paleta, né? Que seria componente e as propriedades desse componente, vamos ver como é que a gente testa. Lembra essa propriedadezinha, essa opçãozinha conectar, né, ó, que eu comentei que a gente ia usar bastante? Então a gente vai selecionar ela. E nessa opçãozinha aqui, ó, essas três opçõezinhas aqui são para a gente testar a nossa aplicação. Essa primeira é para a gente testar no celular mesmo, ele não estando conectado ao computador, né, a gente vai fazer uma conexão via internet mesmo, para poder jogar essa aplicação que a gente acabou de fazer no celular. Via emulador, né, a gente pode instalar um emulador à parte, né, se você não tiver um celular no momento e tal, mas a gente pode instalar um emulador no computador, isso quem estiver utilizando o computador, né, e testar a nossa aplicação nesse emulador. Ele emula um celular no teu computador, e via USB, ou seja, às vezes você tem uma conexão meio ruim de internet, aí conectar o celular via USB no computador pode dar uma melhorada nesse teste, né, dos teus aplicativos, tá certo? Mas por enquanto a gente vai usar essa primeira opçãozinha aqui, ó, que é o assistente aí. Eu vou clicar aqui nele, ele vai aparecer essa telinha aí, ó, que é justamente, ele dá duas opções. Uma é para esse QR Code, que é o que a gente vai utilizar, né, para escanear
do nosso celular, ou seja, como se a gente abrisse o aplicativo lá no celular, ele vai escanear, tem uma opçãozinha lá de escanear, que a gente pede para ele ler esse QR Code, ele lê e baixa a aplicação, e tem via código, que é, ou seja, a gente pega esse código e escreve, né, lá na opção também do aplicativo, deve estar aparecendo aí para vocês, ó. Ou seja, né, a gente tem as duas opções: conectar via código, que é justamente escrever esse códigozinho nele, né, nessa opçãozinha de Connect with Code, ou então de escanear via o QR Code, nessa opçãozinha em azul, que você aperta, ele escaneia esse quadradinho aqui, ó, esse pintadinho que é o QR Code, certo? Aqui eu vou usar o código, que é mais ou menos o que vocês estariam utilizando no celular de vocês, né? Mas aí quem estiver usando pelo computador também pode ficar à vontade e escanear via o QR Code. Aqui eu vou ter o código, né? Ó. Aí o que é que vai acontecer? Ó? Ele vai baixar a nossa aplicação. Dependendo da sua conexão, pode demorar alguma coisinha, mas é algo rápido, é para ser rápido. E aí quando baixar de vez, tá aí a nossa aplicação no celular, né? À medida que a gente for, as cores podem diferenciar um pouquinho, né? Que a gente está saindo de dispositivos diferentes, mas a ideia é que seja parecido, né? Lembra que aqui é um botão, né? Então estou clicando em cima do botão e ele está sendo clicável. Por enquanto não está fazendo nada ainda, porque aqui é só interface, a gente não mexeu com código nem nada, né? Para dar alguma ação a esse aplicativo. Lembra, né, que a gente colocou no título aqui da screen, né? Ó, primeiro app, né? Então tá aparecendo aqui também, né, no nosso aplicativo no celular. E é isso, certo? Essa é mais ou menos nossa aula de hoje. Ensinar mais ou menos esse manuseio com o app Invento e essas nomenclaturas, né, essas telas aqui, o que é que representa cada um aqui. A gente precisa entender isso para poder avançar e fazer mais aplicações na frente, certo? Só para finalizar, lembra aqui, ó, tem essa opçãozinha Design e uma do lado chamada Blocos, né? Por enquanto a gente mexeu só nessa Design. A parte de Design, ela é mais para a parte de interface, como a gente criou aqui, ó. Se a gente quisesse programar algo nesse aplicativo, a gente vai para essa parte de Blocos, né? Que é onde a gente vai programar as nossas interações, as nossas ações que esse aplicativo pode fazer, né? Então lembra, ó, temos essas duas opções: o Design, que é a parte visual do app, ou quais componentes ele vai ter e quais propriedades esses componentes vão ter. E aí, quando for programação, a gente tiver que programar esse aplicativo de alguma forma, a gente vai para essa abazinha de blocos, tá certo? Nossa próxima aula a gente vai mexer um pouquinho com esses blocos aqui, tá ok? Então, pessoal, agradeço, bons estudos e até a próxima.